Isso aqui ferra com 93,6% da população. Tô brincando, né? Claro que a gente não tem um número exato, mas com certeza mais de 90% da população que ainda sofre com isso. E o que é? É o tal do triângulo do drama. O triângulo do drama acaba com a vida das pessoas. Inclusive, eu ainda sofro com ele, sendo bem sincero. E pode ter certeza que provavelmente você ainda está preso no triângulo do drama também. A maioria das pessoas querem ajudar, a maioria das pessoas se preocupam com as outras. Também tem o outro lado. Muitas vezes a gente sente que foi prejudicado por alguém e que a gente tem algum vilão, alguém que nos fez mal e que incomoda a gente. E tem casos, tem vezes também que a gente se sente o vilão, a gente sente que fez mal para alguém, se sente culpado por isso também. Então a gente tem um pouco desses três, um pouco do salvador, do herói, um pouco do vilão, do algoz, e um pouco da pessoa que foi prejudicada, que foi vítima de alguma coisa. Esses três papéis formam o triângulo do drama. Esse aqui é o triângulo do drama, também chamado de triângulo de Karpman, que é o autor que criou ele. Ele mostra o ciclo vicioso, o triângulo de dor que a gente vive. Então, muitas vezes a gente não consegue avançar na vida porque está preso nesse bendito triângulo. Muitas vezes um vilão, alguém fez mal para alguém ou para você mesmo. E daí esse vilão faz uma pessoa ser a vítima, ser a pessoa prejudicada. Por outro lado, tem um salvador que ele vem aqui e quer salvar essa vítima. Esse salvador, ele quer proteger essa vítima de tudo que aconteceu. Isso acontece muito desde as relações de pais e mães, pais e filhos, né? Porque pensa, né? Muitos pais, hoje em dia, né, a gente está numa geração que os pais, eles muitas vezes viram um mundo muito cruel, um mundo muito difícil, e os pais, por amor, eles querem dar uma vida melhor para o filho. Então eles querem proteger o filho das coisas ruins, dos problemas da vida. Então eles acabam hiper protegendo e cuidando demais do filho. E quando você acaba cuidando demais do filho, você acaba colocando ele nesse lugar de uma pessoa prejudicada, num lugar de uma pessoa que ela vai ficando menor. A vítima, ela tá aqui embaixo, não é à toa. É porque esses dois, eles fazem com que a pessoa que esteja aqui, ela se torne menor. Não é só o vilão. O salvador também diminui as pessoas. O salvador, querendo ajudar, ele faz com que a pessoa se sinta incapaz. Esse é o problema. Muitas vezes a vítima, ela não está aqui só porque ela quer, mas porque ela foi incapacitada. Ela foi tratada como alguém que não tinha muita possibilidade de fazer por ela mesma. Quando o pai, por exemplo, quer fazer demais pelo filho, tá lá sempre ajudando o filho a colocar a roupa, tá sempre fazendo a comida para ele, limpando a casa, fazendo de tudo, querendo ou não. No inconsciente, essa criança, ela vai criar na cabeça dela de que ela não foi capaz, que ela não tem capacidade para fazer aquilo. E esse é um ponto importante. Muitas vezes, quem está aqui no lugar de Salvador começa a se cansar, porque é um lugar, né, que empodera, né, que você parece um herói, né, você está empoderado, que é você que faz, você que carrega todo o peso, você vai ficando forte. Então, de certa forma, mesmo que canse, empodera a pessoa, mas ao mesmo tempo realmente cansa demais e chega uma hora que Salvador já não aguenta mais ter tantas vítimas, ter que cuidar de tantas pessoas assim. Só que daí muitas vezes ele não consegue. E às vezes daí o Salvador ele já cansou da vítima, mas ele quer o quê? Ele quer fazer a vítima se erguer. E fica ali, e mesmo não gostando, mesmo se irritando com pessoas que estão nesse papel, ela continua lá querendo ajudar, querendo erguer aquela pessoa. E não vai ser assim. Não vai ser assim. Você precisa dar autonomia para essa pessoa agir. E às vezes, realmente, às vezes a pessoa já não quer, porque ela já acostumou com essa vida e não vai querer sair. Então vamos falar da vítima agora. A vítima, né, muitas vezes o problema dela é justamente ficar nesse lugar de dor e não querer sair.
No fundo, no inconsciente, a vítima, ela sente que teve algum vilão, alguém que prejudicou ela, e ela fica muitas vezes nesse lugar para falar assim: já que você fez mal para mim, eu quero que você veja minha dor. E às vezes isso é tão inconsciente que a pessoa não vai ver. A pessoa que fez mal não vai ver, mas a vítima fica naquele lugar de eu sofri. Agora as pessoas precisam ver esse sofrimento que eu tive. Muitas vezes, por exemplo, eu não quero dar exemplos muito pesados, né? Mas é o que está vindo na minha cabeça. Às vezes, por exemplo, uma criança sofreu, ou uma criança, um adolescente sofreu uma violência. E às vezes a família não fez nada. E daí a criança se sentiu vítima. Um vilão veio. E às vezes a família, ainda de vez de apoiar, ainda critica. Ainda fala assim: não, mas a culpa foi sua de ter ido para aquele lugar. A culpa foi sua de não ter me obedecido. Então a pessoa vai entrando nesse lugar. A vítima e a culpa, elas estão muito relacionadas. É louco isso, né? Mas muitas vezes a vítima e a culpa estão muito ligadas. E daí a pessoa fica nesse lugar para falar assim: olha só como eu tô sofrendo, porque você não me deu um apoio, você não me ouviu, você não me defendeu. E às vezes não é nem uma defesa no lado do Salvador, é só de estar do lado, falar assim: opa, eu acredito em você, eu acredito na sua dor. Às vezes a vítima pode estar aqui porque não teve um incentivo, né? Tem o Salvador aqui, de certa forma, né, menosprezando, incapacitando, e tem o outro lado do vilão que está ali atacando e fazendo mal. Então a vítima vai ficando nesse lugar para mostrar assim: olha só o que vocês me fizeram. A vítima, ela precisa sair desse lugar, ver que esse lugar aqui é um lugar realmente pesado, um lugar que só inferioriza. E mesmo que a vítima esteja ali querendo mostrar que os outros fizeram mal, no fim das contas, quem fica mais mal é ela mesma. Ela, nesse lugar de sofrimento, só tem a perder. Então, às vezes a gente precisa entender que, não teve ninguém para me salvar, teve os vilões aqui na minha vida, mas dane-se eles e eu sigo a minha vida. Eu sigo a minha vida em paz. Não é tão simples, né? Aqui realmente existe traumas e todo mundo tem trauma, tá? Então, muitas vezes a gente precisa aqui curar os traumas para poder seguir a vida. Inclusive o trauma tá nos três, tá? É que a vítima, aquele trauma, ele machuca mesmo, né? O salvador, ele lida com trauma querendo salvar as outras pessoas dos traumas que ele viveu, muitas vezes. E o vilão vai querer se vingar. Então, esse é o padrão do vilão. Ele, muitas vezes, ele tá fazendo isso porque ele sofreu alguma coisa e tá ali querendo atacar os outros. Nem sempre a pessoa que foi vítima é a pessoa que fez mal pro vilão, né? Nos três casos aqui existe um deslocamento, né? Você projeta para outras pessoas aquilo que tá te doendo. Então o vilão muitas vezes ele sentiu que quando era criança ele foi fraco e ele vai pegar esse caminho de força, mostrar força para não deixar mais ninguém machucar ele. Ele vai usar essa energia toda para ir atacar e não importa mais nada. E às vezes ele já não tá também, tá? Nem sempre ele tá ali querendo se vingar. Às vezes ele só tá com muita força, ele fala assim: eu não vou ser mais fraco, e eu vou com tudo, vou com força para fazer o que eu quero fazer. Então, querendo ou não, parece que assim, os que mais crescem na vida, isso é meio chato, né? Mas é o vilão, é o cara que vai e não tá nem aí se tá fazendo o bem, se tá fazendo mal para os outros. O importante é ele alcançar os objetivos dele. E quase sempre, aqui tem uma trava grande, né? Porque a gente ouve isso muitas vezes na internet, de que você tem que fazer as coisas sem se importar com o que os outros estão falando, se estão criticando, se estão elogiando, você só faz a sua parte. E todo mundo tem, né? Todo mundo que não fica no vilão tem esse medo de: nossa, mas se eu fizer isso, eu vou ser vilão. E aí? O que eu faço? A questão, a parte ruim do vilão é realmente fazer mal. A parte ruim é realmente ter uma dor ali em que ele tá usando isso como vingança.
Agora, você ter determinação, você querer fazer o que quer, né, sem se importar se as pessoas estão te criticando ou não, isso é uma parte boa. E aí, a gente vai ter que fazer outro vídeo para falar disso, né? Mas eu posso usar as características que muitas vezes é vista como vilão, mas entender que, opa, uma coisa é ser vilão, outra coisa é ser determinado, outra coisa é ter força de vontade para fazer o que eu realmente vim fazer, fazer a minha missão aqui. Mas, para agora, o ponto importante é a gente entender que a gente fica preso aqui. As... E o interessante é isso, se você é salvador, você vai encontrar muita vítima. Se você é vítima, você vai encontrar muito salvador. Se você é vítima, você vai encontrar cada vez mais vilões. As mulheres hoje, né, que muitas vezes tiveram dores sim, de homens que fizeram mal, relacionamentos ruins, e daí só caem em mais relacionamentos ruins. Por quê? Porque essa energia, esse ciclo ainda está presente. Ela ainda se sente vítima desses homens ruins, e os homens ruins só aparecem mais para elas. Né? Às vezes você é um salvador e vê tanta gente fazendo mal para os outros. Né? Então esse ciclo aqui, esse triângulo todo, ele é realmente um triângulo de drama, de sofrimento. E a gente precisa aprender a sair dele. Se você está muito na vítima, para de buscar um salvador. Se você está no salvador, para de querer ficar querendo, para de querer ajudar as vítimas. Se você é vilão, para de querer se vingar das pessoas. A gente precisa sair desses três papéis. Se você está num desses três papéis, a sua vida não vai andar. Você vai continuar nesse triângulo de drama, de dor, de sofrimento, e a vida não vai para frente. Sai desse ciclo e segue a vida para frente. Esse é o ensinamento que eu trago hoje para você.